Mais um episódio dessa saga, assim, insana e muito sanguinária também, por assim dizer, dessa briga odienta entre torcidas organizadas que acaba descambando para uma violência que faz e muitas vítimas. Uma já seria uma tragédia e tantas outras que a gente vai vendo mês após mês, ano após ano. E esse é um tema que a gente precisa tratar com toda a seriedade agora e talvez o Ministério Público possa estar querendo alterar a lógica e tratar até as torcidas organizadas que perdem a linha como crime organizado, organizações terroristas até. Isso porque, de acordo com o Ministério Público de São Paulo, que convocou o GAECO para coordenar a investigação em torno da emboscada da Mancha Verde do Palmeiras contra a máfia azul do Cruzeiro. Isso que a gente viu, né? Essas cenas de selvageria absoluta na rodovia Fernão Dias, na manhã de ontem, que inclusive deixou um homem de 30 anos, morto e 17 feridos. A gente tem a presença ilustre aqui no nosso Morning Show, a autoridade máxima do jornalismo esportivo aqui da nossa querida Jovem Pan, Flávio Prado, presente, firme e forte aqui com a gente. Obrigado pela presença. A gente gostaria que, numa circunstância e com um tema mais tranquilo, mas a sua opinião, a gente está de volta também para todo mundo ligadaço aqui na Jovem Pan, no Morning Show. Flávio Prado se junta aqui à nossa bancada para a gente repercutir essa selvageria entre a máfia azul da torcida organizada do Cruzeiro e a Mancha Verde, torcida organizada do Palmeiras. Que fique claro, né? A gente fala do Palmeiras e do Cruzeiro, mas sempre importante fazer a distinção que os clubes associativos em si não têm nenhuma controle, muito menos influência direta nessas torcidas, né? Como é que você está vendo, Flávio? Tudo bem, muito bom dia a você, obrigado pelo convite. Eu concordo em parte com isso. Vamos lá. O Palmeiras não tem nenhum tipo de interferência. Os clubes, eles apoiam essa bandidagem. Mas a Leila Pereira cortou relações com a Mancha Verde. Totalmente, mas sim, no começo ela apoiava. Depois ela teve alguma coisa que eles tiveram uma contrariedade lá, ela apoiava o carnaval, tudo. E ela recebe, inclusive, ameaças por isso, até hoje. Então é crime organizado, sim. É bandidagem, sim. E os clubes apoiam muito. Alguns clubes, a torcida decide, esses bandos decidem o que acontece lá dentro. Sim. Corinthians, por exemplo, tem uma força impressionante, né? No São Paulo tem uma força impressionante. Então, eu não isento. É lógico que eles não mandaram organizar a emboscada, isso é óbvio, né? Mas quando você dá respaldo, quando você financia, quando você subsidia, você acaba dando força para esses grupos. E eles têm essa força há muito tempo. E vão continuar tendo, cada vez está aumentando mais. Vamos entender a origem disso tudo. Como é que descambou para essas cenas que a gente viu ontem, né? Porque, até onde me consta, e a todos nós, não teve Palmeiras e Cruzeiro pelo Brasileiro ontem. Muito pelo contrário. O que aconteceu? Na verdade, isso é um desdobramento lá de 2022, quando um líder da Mancha Verde, ele foi também... sofreu com a violência dos cruzeirenses, né, da máfia azul, foi alvo também de uma emboscada, e eles pegaram um documento desse integrante da Mancha Verde, e até em jogos onde eles enfrentavam o Palmeiras, eles exibiam esse documento do integrante da Mancha Verde. A Mancha Verde, em contrapartida, né, armou essa emboscada justamente contra os cruzeirenses. E foram cenas lamentáveis, até mesmo eles jogaram coquetel Molotov, né, que pega fogo imediatamente o ônibus, por isso que esse integrante da Mancha do Cruzeiro acabou morrendo, da máfia azul, e muitos, quando desciam do ônibus também, foram atingidos por barra de ferro, então foi uma verdadeira emboscada. E por isso que o Ministério Público quer tratar as torcidas organizadas como organizações criminosas, porque outras torcidas organizadas já querem se envolver, como, por exemplo, interceptações de conversas já dizendo que a torcida organizada do Corinthians iria contribuir com a máfia azul em uma possível ação contra os integrantes da Mancha Verde. Então, assim, é uma guerra em relação a isso e onde o futebol fica completamente de fora, né? Esses babacas aí, criminosos que são, deveria ser tipificado assim, sinceramente. Já passou da hora, né, Paulo, da gente categorizar essas torcidas que acabam deturpando o sentido de torcer, de se dedicar a um time para essa barbárie toda, né? Babaca, você está sendo bem bonzinho, né? São criminosos mesmo, concordo com o Flávio, concordo com o David. É uma organização criminosa. Eles não fizeram isso aí de supetão. Olha, vai passar aqui, vamos se juntar e vamos lá. Não, eles planejaram. Eles planejaram e executaram. Então, eles têm que ser enquadrados na organização criminosa, sim. Tem que ter cadeia. A gente não pode ter complacência. Eu sou conselheiro do Palmeiras, estou no 2º mandato. E eu já presenciei em reuniões do conselho integrantes de Mancha Verde, literalmente tentando persuadir os conselheiros. Eu até cheguei, mas vocês ficam fazendo isso com esse pessoal aí, tem mais de 70 anos, vai matar os velhos infartados aí. Eles são complicados mesmo. Sim, sim. É difícil você lidar com torcida organizada. E numa outra ocasião,
Eu trabalhava no grupo de operações especiais, nós fomos chamados para conter uma rebelião no 2º DP aqui em São Paulo, no Bom Retiro. E lá, alguns integrantes da Mancha Verde que haviam sido presos na noite de domingo, estavam lá na segunda-feira, eles espancaram a cadeia inteira. Então, eles não vão no jogo para torcer. Eles vão no jogo para agredir, eles vão no jogo para cometer crime, eles vão no jogo para sair na mão, para bater, para fazer maldade. E não importa se você está lá com a sua esposa, com as suas crianças, essas torcidas organizadas têm que ser banidas. Essas torcidas que cometem crime, porque nem todas cometem crime, as torcidas organizadas. Mas esse ato aí tem que ser punido de maneira exemplar. E tragédias assim seguem se repetindo assim de forma indefinida, né? E isso, desculpa, é um grande absurdo. Talvez é muito louvável a ruptura que a Leila fez, por mais tardia que tenha sido, por mais que tenha uma história um pouco tortuosa nesse sentido, mas tem que servir de exemplo, não tem jeito. A gente, inclusive, faz questão de relembrar aqui que essa é a pergunta do dia que a gente lança aqui no nosso Morning Show, acessando o nosso site www.jovempan.com.br. Lá a gente lançou a pergunta do dia, nossa enquete está posta para você deixar o seu voto. Afinal de contas, torcida organizada que extrapola todos os limites deve ser tratada como organização criminosa, como defende o Ministério Público de São Paulo agora? Fica a pergunta para vocês. Agora, o pior, né, Flávio, é quando a gente vê os clubes, muitas vezes deles mancomunados com essas torcidas, reféns dessas torcidas, ou ali coniventes, no mínimo, que acabam lançando aquela famosa notinha de repúdio, não, veja bem, não faça isso, e no dia seguinte seguem ali por debaixo dos panos apoiando veladamente e financeiramente essas estruturas. Como é que faz, cara, para a gente também não querer usar um óculos cor-de-rosa aqui? Por onde passa o processo de sanear essa história? Eu não vejo nenhuma hipótese, porque eles têm uma influência política muito grande. Eles colocaram, tem vários políticos que defendem esses caras dentro de assembleias, de tudo, de Senado, de tudo, né? Eles são, muita gente, eles significam muitos votos. Então agora tem esse barulho todo, daqui a pouco esquece e fica por isso mesmo. Não vai acontecer nada. Eu não conheço nenhum tipo de punição importante. Isso deveria ser banido, extinguir e acabou. E esse que é o problema, né, Flávio? Porque a gente vê, por exemplo, a Máfia Azul ela já foi impedida de entrar nos estádios. A Fúria por causa Jovem de uma do meu confusão Botafogo também. da galoucura. Também. Aí, não pode ir com a camiseta até o estádio. O cara coloca uma camiseta qualquer, não pode ir com a camiseta da torcida organizada, mas pode ir com a camiseta qualquer. Criam uma verdadeira confusão e continuam frequentando. E nos estádios aqui em São Paulo, por exemplo, se você está com uma camisa da Mancha Verde, você tem que ficar lá onde está a Mancha Verde. Você não pode ir para outro setor. Eles não deixam você entrar. Agora, se tiver vontade política, é fácil. Difícil é ter a vontade Se tiver política. vontade política. Se tiver vontade política, você chega, faz um sorteio, coloca o nome de todas elas, sorteia, a que for sorteada vai lá e dá uma blitz. Você vai achar motivo suficiente para fechar para sempre, botar os caras na cadeia. Todas, não tem exceção, todas. Não vão fazer isso nunca, porque os votos, e a proteção, e as negociações. Então, não vai acontecer nada. Isso aí vai baixar a bola. O que o Flávio está falando é a mais pura verdade, que eles têm os candidatos deles. Claro. Eles têm os candidatos. Dia de jogo fica lá os santinhos, eu sou palmeirense, vejo lá, tudo pintado de verde, os santinhos, né? E a pessoa nem é palmeirense, mas eles acabam achando que é e acabam votando essas pessoas. Vamos acionar nosso legalista jurista aqui, referência máxima. No meio da história toda, o Ministério Público está certo de enveredar por esse caminho? Vai mudar alguma coisa essa classificação dessas torcidas organizadas? Marinho, eu acho que não vai mudar em nada, né? Colocar a torcida organizada como facção criminosa. E aí, no meu modo de ver, até banaliza o que são facções criminosas em si, né? O PCC é facção criminosa, o Comando Vermelho é facção criminosa. Então não dá para a gente tentar mudar, né, a realidade, tipificando completamente de forma errada a questão da torcida organizada. Se eles vêm o que eu acho, e a questão anterior para mim, a questão anterior para mim, Marinho, é a sensação de impunidade. A Mancha Verde, por exemplo, promoveu a emboscada contra a Máfia Azul por conta de um ato em 2022. Certamente, se o pessoal da Máfia Azul tivesse sido processado, condenado e tivesse em cana, eu duvido que fosse ter a emboscada da Mancha Verde contra a Máfia Azul. Primeiro, porque as pessoas estariam presas, né? Teria dado um exemplo claro de que o crime não pode ser aceito de forma alguma. Segundo, porque não teria por que ter a represária nesse sentido. Eles não vão atrás, da Mancha Verde. Eles vão atrás da torcida. Não importa se é você. Se você tivesse uma torcida lá da camisa organizada deles, você provavelmente apanharia também. Eles não ficam vendo a pessoa, eles veem a camisa. Mas nesse ponto, Palumbo, eu acho o seguinte: se for aplicada a lei da forma como está, aplicada de forma certa, correta, já resolveria o problema. Não precisa fazer nenhum tipo de malabarismo jurídico, criar expediente jurídico, aprovar lei
criando, equiparando torcida organizada em facções criminosas. Aplique o que já tem, que na minha opinião já é suficiente para evitar esse tipo de situação. Como disse nosso querido Flávio Prado, difícil é aplicar, difícil é ter a vontade política para ver quem é que vai meter a mão nesse vespeiro, né? Muito pelo contrário. Mas, enfim, a gente não pode também esmorecer e deixar, enfim, a esperança sumir. Mas olha só.